Esse é João Brásio, eleito 10 vezes como um dos melhores hackers do mundo pelos rankings do Google e Facebook. Aos 22 anos, após largar o curso de engenharia da computação, ele passou a atuar como um hacker do bem, ajudando empresas a se protegerem de ataques cibernéticos. E assim acabou chamando a atenção de grandes corporações como o Google. O Google me ofereceu uma vaga ou no Vale do Silício ou na Suíça. Estavam oferecendo $18 mil, $100 mil por um moleque. Após transformar o seu talento em uma profissão, ele passou a prestar serviços de hacker ético para as principais empresas do mundo, como Apple e Microsoft, assim como para órgãos públicos nacionais e internacionais. Nós fizemos aqui no Brasil vários órgãos, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Supremo Tribunal Federal. Hoje, além de ser um expert na área, ele atua como CEO fundador da Elytron, uma das principais empresas da América Latina no ramo de cibersegurança, com diversos clientes de peso. Pelo menos 5 dos maiores 20 bancos do Brasil, Bolsa de Valores, aeroportos, Forças Armadas. Mas o que poucos sabem é que ele também é um investidor serial, atuando em diversos ramos além da cibersegurança. Cantor sertanejo, hotel, academia, clínica médica. A gente tá com hoje 38 ou 39 CNPJs debaixo da hood. João, há boatos que você é um bilionário. Não posso comentar sobre isso. Agora, você tá prestes a acompanhar os bastidores da rotina dele para entender como ele se tornou um hacker do bem e como criou um império que fatura centenas de milhões todos os anos. Mas onde é que a gente vai agora? Pra reunião do Neymar, de inteligência artificial. Você era pra estar num porão comendo Doritos, é isso? É o estereótipo básico do filme de Hollywood, né? Acabei de chegar na casa do João, do hacker. Já tem aqui câmera. Casa de hacker é assim, tem câmera pra todo lado já. Aí, João, tudo bom? Licença. Belezinha, você? Beleza, tudo bem. Prazer. Obrigado por me receber. Sempre. E casa de hacker é assim, né? Tem câmera em todo lugar, cara. Tem. Aqui o negócio é controlado. Tu já sabe até meu tipo sanguíneo já, né? Já sei que você tá aqui faz muito tempo. Que isso, cara. Esperei você bater por educação. Inclusive, eu já vou até deixar aqui. Até o final do vídeo vai ter um desafio onde o João vai ter que hackear alguém. João, rapidinho. Por algum motivo, tu tem uma senha que é... muda essa senha aí, cara. Agora é café da manhã? Café da manhã. Então vambora. Tá corrido, né? Todo dia corrido, né? Café da manhã, depois treino, né? Depende do dia, não necessariamente eu tomo café da manhã e treino. Eu vou ordenando, é uma obrigação minha em algum momento pro treino, mas obviamente que as minhas assistentes, elas colocam de acordo com a possibilidade. Perfeito, então vamos lá. Pra quem não te conhece, como que você se descreveria e o que você faz? Hoje eu sou basicamente um homem de negócio, né? Toda a minha construção profissional, ela vem da parte de cybersecurity, né? Eu sou um cara da tecnologia, essencialmente. Criei uma empresa de cyber, mas dela derivaram várias outras possibilidades, né? Através, obviamente, da distribuição de dividendos de uma empresa, eu fui entrando em outras e acabei criando uma holding. Eu profissionalmente vim da carreira de hacker ético. Então, hackeava empresas para ajudar elas a detectar fragilidades, detectar problemas e arrumar para não ser vítima, né, desses ataques que a gente vê todos os dias. Entendi. Então, quando você vai se apresentar, você se apresenta como hoje um executivo. Hoje um executivo. Eu sou um executivo-chefe da companhia, né? Sou o CEO da Elytron, Cybersecurity, mas também estou por trás da gestão de várias outras companhias. Perfeito. Qual é a diferença entre um hacker ético e um hacker criminoso? O hacker ético e o hacker criminoso, eles detêm das mesmas técnicas, eles basicamente fazem a mesma coisa, exceto aquele ponto final. Quando o hacker ético identifica o problema, estuda o problema e ele já tem a capacidade de pôr num papel, né, que a gente chama de um relatório de inteligência, e mostrar para o cliente, olha, foi aqui que eu consegui entrar, é assim que você consegue solucionar o problema. O hacker, né, não ético, ou cracker, que é uma outra palavra para chamar, né, crack, de quebrar, cracker, ele simplesmente vai aproveitar aquilo como um superpoder para obter uma vantagem ilícita. Transferir um dinheiro, como a gente viu agora há pouco, né, nos PIX, transferiram bilhões de reais, né, de instituições financeiras ligadas ao Banco Central. Então ele vai aproveitar daquilo para, se está na faculdade, trocar uma nota, se está num banco para roubar um dinheiro. Chantagem também tem muito. Chantagem, muito ransomware hoje em dia. Nós estamos vendo agora o caso da Jaguar, né? A Jaguar Land Rover está basicamente parada, né, não está conseguindo fabricar. Tá um caos e pediram socorro de 9,6 bilhões de reais para o governo inglês. Nossa. Um ataquezinho, né? Às vezes as pessoas pensam ataque, é só trocar o computador, reinstalar o software. Eles tiveram que ser socorridos na quantia de quase 10 bilhões de reais. Nossa. Acontecendo agora. Entendi. Então o hacker ético, só para pontuar, ele mostra essas brechas e aí através disso as instituições conseguem estar resolvendo. Exatamente. E aí você obviamente cobra por isso. Então, eu sempre faço analogia, ele detecta as portas abertas, avisa o dono da casa, fecha e não deixa a chave debaixo do tapete. Certo. Basicamente isso.
isso o trabalho. Agora eu quero que você me conte como que você iniciou nesse mundo. Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Então, naturalmente, quando eu saí do ensino médio, né, buscando um curso superior, eu fiquei entre... a minha dúvida era em quais de tecnologia eu faria. Então, análise de sistemas, engenharia de computação, ciência da computação, que era uma certeza, eu não tive dúvida se eu ia fazer direito, se eu ia fazer medicina, zero dúvida. Né? Da adolescência, sempre gostei muito. Eu entrei em 2006 na faculdade, acabei escolhendo engenharia de computação, e dentro dela eu era apaixonado por essa área, né? Uma área meio hollywoodiana, que a gente assiste só na tela da TV, e não tinha nada no currículo. Não foi que eu entrei numa matéria e essa matéria foi me fomentando. Simplesmente eu fui passando o tempo na faculdade achando que aquilo ou você nasce com ou não tem. Um dom. Né? É um dom, exatamente. Eu não lembro mais ou menos em que etapa que eu realmente entendi que não, é uma trilha de conhecimento como outra qualquer. Não é ordenada, até hoje eu não considero que é muito bem ordenada, igual uma trilha de um advogado, uma trilha de um médico. É um pouco bagunçado onde tem esses conhecimentos, mas a hora que eu consegui aprender a buscar, naquela época em blogs de pesquisadores, como eles fizeram para invadir os sistemas. Então eu entrei aqui e eu comecei a consumir aquele conteúdo e testava. Criava o ambiente, igualzinho ele tinha entrado, testava e falava, não é que deu para entrar. E cada vez mais a gente vai fazendo isso até aprimorar as técnicas. Até você conseguir chegar num nível onde num sistema novo, que não está sendo replicado de alguma pesquisa que você está vendo, você tem o dom de simplesmente descobrir os pormenores e adentrar nele. Eu entrei na UFSCar, que era federal, mas depois eu quis vir para Campinas. Então eu não passei nem uma semana em São Carlos, se eu não me recordo bem, e vim para fazer aqui em Campinas, fiz na PUC. E mesmo assim você decidiu depois largar a faculdade? Eu abri a empresa em 2010, então de 2006 a 2010 eu fiz a faculdade, mas eu já estava desmotivado a partir do segundo ano. Quando eu aprendi a consumir esse conteúdo à parte, vamos dizer, de forma autodidata, eu já não dava mais muita bola pro currículo. Entendi. Mas a faculdade foi o Spark, deu ali o gatilho. Eu precisava dela. Sim, certo. Porque eu não fui daqueles que às vezes na adolescência já fez uma linguagem de programação, já entrou. Eu gostava da tecnologia, mas eu era cru. Sim. Então eu entrei, aquele primeiro ano da faculdade, eu precisei muito, foi minha alfabetização. Eu diria. Então, uma vez alfabetizado, eu aprendi a escrever minha própria redação. Eu não precisei dos professores para me ajudar, mas eu precisei da alfabetização. Quando você largou ela, você já sabia que ia dar certo? Ou já tinha planos? Eu não vou dizer que eu acho que eu tinha confiança. Talvez não fosse tão exacerbada assim, mas eu fui com fé e coragem. Eu fundei a empresa em 2010. E como que você transformou isso num negócio? Por quase uma década. Não posso dizer que foi one man show. Então não era um negócio. Era uma pessoa. Eu criei renome no mercado internacional, inclusive, empresas do Vale do Silício. Eu tinha muita, até fama, assim, como um bom pesquisador de segurança, alguém que pensava fora da caixa, mas não virava um negócio. É incrível, não é simples. Mas isso tem a ver também com o timing, para pensar. Tem a ver com o timing, tem a ver com a maturidade, tem a ver com a minha capacidade do ponto de vista de executivo. Era um cara de tech. Né? Eu talvez patinei demais. Se eu volto no tempo hoje, com a bagagem de conhecimento que eu tenho, eu teria encurtado esse caminho muito mais. Então é tudo somado. Maturidade, conhecimento, fez com que eu ficasse quase 8 anos, né, para a coisa começar a virar uma empresa. Paralelamente a isso, eu fundei várias outras empresas de TI e fui falindo uma atrás da outra. Eu era um empreendedor e falidor serial. Tentava, não dava certo, fizemos de tudo, fiz várias sociedades com gente de todo lugar. Muita gente me buscava porque sabia da minha capacidade. Eu era conhecido por uma pessoa que era bom no tech, né? Então as pessoas tinham ideias inovadoras, sentavam na mesa e falavam, cumprimentavam, bora, mais uma aventura. E não dava certo. E em 2018, que eu cofundei a empresa atual, que é a Electron. Entendi. Qual foi o primeiro trabalho significativo que você fez? Eu acho que quando comecei a fazer alguns trabalhos para fora do país, na época eu ganhava 10 a 15 mil dólares, né, num trabalho pontual, acho que aquilo me deixava, hoje é uma grande quantia na época, sim, então para mim, a gente tá falando em 24 anos, 23 anos, era muito. Então, quando não era sempre que caíam esses trabalhos para mim, mas quando caíam, dava um sorriso de orelha a orelha. Eu acho que nessa linha, que começou a coisa a tomar curva. Mas o primeiro, assim, que você lembra, o primeiro de 10, 15 mil dólares, você falou, caraca, você lembra isso ainda? Ou... Lembro. Não só o primeiro, como vários na sequência que iam na mesma linha. Era 8, 10, 7, 12. Cada projetinho desse que eu fechava era algo disruptivo. Eu estava começando a construir uma companhia, nunca fui CLT, então nunca tive um emprego. Aquilo que eu precisava para construir minha vida, comprar o meu primeiro apartamento, para pagar minhas contas. Tanto que, olha uma curiosidade,
Eu troco de celular até hoje e tem um som que quando chega o e-mail da Samsung que não tem mais. Eu faço uma configuração do celular para trazer esse som do celular para celular, porque eu viciei no som do e-mail, que era o e-mail das propostas chegando. Até hoje, há quase 20 anos, eu trago o mesmo, não me importa, mas e-mail na verdade hoje me irrita, mas eu trago o mesmo som porque criou uma nostalgia. Aquele som me fazia... será que é? Será que é? Eu abri, eu lembro da sensação de abrir e falando, mais um projeto, mais um projeto. Cara, que interessante. E seguindo essa linha aí do teu início, você vem de uma família rica? Não, a minha família materna não tem muito. Minha família paterna, meu avô é considerado uma pessoa que tem mais patrimônio, mas considerado também extremamente avarento. Você trilhou seu caminho mesmo. Eu trilhei meu caminho. Basicamente, eu saí de casa, da casa dos meus avós. Eu morei com meus avós por 18 anos, não morei com meus pais. Meus pais me tiveram muito cedo, não conseguiram, né, cuidar de mim, até pela questão financeira e de idade. Que aí eu saí de casa, quando eu saí, eu tinha mais ou menos 18, 19 anos, com um carro lá que valia uns 8 mil reais na época, 8, 9 mil reais, era um Peugeotzinho velhinho. Foi tudo que eu saí. Então, você pegar qual é a tua herança da construção do que você tem hoje? Esses mesmos 8, 9 mil reais. Então foi muito arriscado quando você saiu da faculdade, ainda mais... Foi, eu ouvi muita coisa, muita gente falando que eu era maluco. E não só isso, eu tive em 2012 foi a primeira oferta, depois tive várias em sequência, de grandes big techs. O Google me ofereceu uma vaga ou no Vale do Silício ou na Suíça, eu podia escolher. Ó, a gente te muda, faz a expatriação sua com todos os custos, vai ganhar um visto de permanência, vai ganhar um salário, na época eles estavam oferecendo 18 mil dólares, então, dias de hoje, 100 mil reais para um moleque, né? 2012, e eu recebi essa oferta, eu fiquei muito animado, mas não porque eu teria nenhuma chance de aceitar. Eu sabia que eu não aceitaria. Eu fiquei animado com o reconhecimento. O Google tá me chamando, que legal, aos 20 e poucos anos. Comentei para um monte de gente. As pessoas perguntavam, quando você vai? Eu falei, não vou. Eu tenho aqui um outro plano de vida. Caraca. Então você é um idiota. É isso que eu ouvi, assim, em todo lugar. Você só pode ser um idiota. É Google, 100 mil reais por mês, Vale do Silício ou Suíça. É o sonho de todo mundo. Você tá jogando bilhete premiado da Mega Sena. Eu falei, não. Tem algo maior para construir. Então, foram anos sendo tratado de insano, de louco. Hoje todo mundo olha. Nossa, você dava certo. Eu falo, só que foram 10 anos sofrendo, ouvindo. E como é que você lidou? Como é que você navegou através disso? Eu tomava, assim, eu tenho muita resiliência emocional. Então eu ouvi e falava, não, tem coisa, tá tranquilo. Se você não tem a mesma visão que eu não levava numa questão de ficar desconcertado, irritado. Não é fácil de ouvir. Porque hoje em dia é muito comum, até mesmo os familiares e amigos, quando você chega com uma ideia mirabolante, eles falam, pô, você tá maluco. E aí quando vem uma oportunidade que pra eles é uma oportunidade boa, exato, eles te até chegam a julgar por você não aceitar. Não aceitar. E te colocam numa caixa. Foi basicamente isso que eu passei por esse... O cara não quer diploma, né, no quadradão da geração anterior à nossa, que diploma tem que ter. Aí o cara tá negando o emprego no Vale do Silício, eu tava fazendo tudo errado. Todo mundo me olhava e falava, eu acho que esse menino tem que ser... A gente precisa de uma intervenção. Ele nega um emprego no Google, ele abandona a faculdade, ele não vai ser ninguém. Eu acho que por muitos anos muita gente teve essa visão. Para encerrar o tema de faculdade, você acredita no atual sistema de educação? Não. Eu tava conversando, por coincidência, que maluquice, nas últimas 24 horas, é a terceira vez que vem esse assunto. Conversei sobre isso com o Joel J. Conversei isso com outro CEO de uma companhia que eu não posso citar o nome, porque é de educação. Como que um cara de educação vai falar que não tá acreditando? Mas ele mesmo, né, o Joel J acredita no fim das faculdades. Essa segunda pessoa, jantou em casa, a mãe acredita, o modelo atual não tem mais como perdurar. Não dá. A nova geração, com esse modelo arcaico, acabou. É o fim. Agora, continuando, você hackeou já o STF, o STJ, o Pentágono. Você foi eleito 9 vezes o melhor hacker do mundo. Abstrato dizer dessa forma, mas sim, alguns halls da fama de empresas Big Tech, igual Google, Facebook, eu fui classificado numa lista, né, dos top 10 mundo. Tá, eu acabei juntando as perguntas, mas vamos deixar o melhor hacker do mundo para falar depois. Em relação a você ter hackeado de forma ética o Pentágono e outras instituições gigantes, consegue contar um pouquinho para nós? Tem detalhes, obviamente, que a gente não pode contar por Non-Disclosure Agreement, né, NDA. Uhum. Mas eu acho que, de um ponto de vista genérico, a nossa função é exatamente essa. É circular a casa, mapear. Aqui tem janela, lá tem a porta. Vou ficar aqui esperando ele ir pro trabalho. Como é que ele tranca? Ele põe debaixo do tapete. E voltar, né, e adentrar aquele sistema. E depois criar um sistema, criar um relatório de inteligência para ajudar a solucionar o problema. Já fizemos isso com várias companhias, vários bancos dos maiores do mundo, forças armadas, órgãos de inteligência. A gente é contratado recorrentemente
pelas maiores empresas hoje. Hoje a gente está muito, muito grande. Você consegue me dizer qual que foi o lugar mais difícil de hackear? Eu diria que, não, engraçado que a resposta é empresas que não detêm NDA. Elas permitem que se fale porque eles gostam de fomentar as Big Techs. As Big Techs. O Google da vida, o próprio Facebook na época. Esses caras investem do momento zero. Normalmente você vê um mundo como ele inova, ele constrói um sistema novo, um banco, uma seguradora, um e-commerce e protege depois. Sobe a casa, muro depois. Essas empresas entendem desde o DNA que é o tijolo na casa, um tijolo no muro, um tijolo na casa, um tijolo no muro. Quando a casa está pronta, o muro está pronto. Se não tiver antes. Então, foram com certeza os projetos mais difíceis da minha vida. Durante o vídeo eu vou perguntar pro João como é que você, aí, assistindo, pode se proteger. Você que empreende, tem uma empresa. Mas agora, onde vamos? Treinar. Comemos, agora é hora de, porque como eu digo, mente sã em corpo são. Me diz uma coisa, como é que é essa rotina hoje? É mais reunião? Ainda hackeia? Total reunião. Não faço mais nada da parte técnica. Isso já faz mais ou menos... Eu saí 100% 1 ano e meio. Não faz tanto tempo assim. Mas hoje em dia não tem nem condição de tempo e não faz mais sentido. Quando que o empresário sabe que é o momento certo para ele sair do operacional e ir para o estratégico? Sinceramente, eu não sei se existe uma resposta, porque para mim não existiu e aconteceu naturalmente. Simplesmente foi havendo essa transição. Eu acredito que foi mais lenta do que deveria. A gente, quando cria um negócio, pelo menos a maioria das pessoas, tem uma tendência de centralizar. Igual um pai com um filho, né? A gente é meio super protetor. Eu demorei muito para conseguir fazer esse desmame. Conseguir jogar na mão de alguém, confiar na competência dela, fechar os olhos, né, e ir para uma outra área. Então, por muitos e muitos anos eu fui centralizador e isso foi um dos meus maiores erros. Hoje que a gente tem gente competente, tem um time, né, plural, com diversas competências, cada um na sua área, é muito mais fácil. Aí sim a empresa tem, né, a companhia tem chance de escalar para níveis estratosféricos. Enquanto você fica fazendo aquela questão de empresa familiar, rodeando, estando em todo lugar ao mesmo tempo, ela vai ter um limitezinho e vai patinar, vai andar de lado. Qual o melhor insight para um empreendedor que está assistindo e tem a dificuldade de delegar e fazer exatamente o que você falou? Trazer gente competente, não ter medo de pagar o que as pessoas merecem, porque pensa em você, né? Você faria aquela função com a competência que você quer que alguém execute, por aquele preço que você está pagando? E aí parece meio óbvio, né? Mas se você fizer essa pergunta para muito empreendedor, ele vai responder que não. Então como é que você quer ter alguém competente que você possa de fato delegar e dormir tranquilo se você não paga o que você acha que você valeria naquela função? Então eu vejo muito isso, é uma economia burra, né? É o famoso aquele ditado que o barato sai muitas vezes caro. Então grandes companhias que vão se construir, vão ter times, né, espetaculares e vão ser escaláveis, é porque você tem gente competente, que ganha o que merece, que é feliz, né, na posição. Aí sim você vai poder desviar, né, e focar na gestão executiva da companhia. Qual hábito você considera mais importante para se manter em alta performance? Disciplina, né, sem dúvida nenhuma. Muitas vezes a gente não quer fazer algo. É igual eu digo, acho que o exemplo do que a gente está indo fazer agora é parte disso. A gente fica cansado, não tem como dizer que não é exaustiva. Eu chego a trabalhar 18 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não reclamo, não é algo que me traz infelicidade, pelo contrário, me traz plenitude, me traz muita felicidade. Eu sou feliz de ter tudo isso para fazer, mas é exaustivo. Vamos ficar romantizando e dizendo, não, é super, tudo bem. A gente chega no final do dia acabado. Então tem muitos desses dias que eu não quero treinar, mas é meu corpo, é minha saúde. Então isso é disciplina, é saber que independente de eu querer ou não querer, eu vou fazer, porque eu me propus a fazer. Então eu acredito que disciplina é um valor primordial para você conseguir alcançar, para você conseguir chegar lá. Eu me considero muito, eu nunca fui, mas me considero militar. Se eu me propor, né, se é uma ordem, se tem que ser seguida, vai ser seguida, independente do meu humor ou da minha vontade naquele dia. E que idade você fez seu primeiro milhão, João? Eu lembro que eu saí na Exame, o hacker que fez 1 milhão, 24 anos, se eu não me engano. Foi entre 23 e 25, isso é uma certeza absoluta, mas eu acredito que a idade correta foi 24. E não foi através da Eltron, porque você não tinha fundado ainda? Não foi não. E que empresa que era essa? Chamava White Hat Hackers, consultoria de segurança da informação.
mas depois de um tempo eu percebi que a palavra hackers, o nome da empresa, não funciona muito bem. Talvez seja um dos motivos que demorou um pouco pra coisa dar certo. É incrível, me parece uma brincadeira boba. Detalhes são muito importantes. Às vezes você tem eu não sei, eu não tenho um fato que me garanta que isso foi um problema, mas eu acredito que foi um dos, tá? Dá um medo, acaba criando um tipo de resistência do cliente, e olha que loucura, você pode ter o melhor produto do mundo, o melhor time do mundo, e o erro de ter escolhido o nome da tua empresa pode te fadar ao fracasso. Então eu digo que é uma sinfonia, né? Sempre é empreendedor, é você ser um maestro. São inúmeros instrumentos tocando simultaneamente, um desafinado e a música não vai sair legal. Você hoje investe em quantas empresas? O último numeral que eu tinha era de 39. Eu acredito que alguns contratos que eu não tô me recordando se eu já contava com alguns contratos que estavam bem, né, alguns deals que estavam bem quentes, mas eu acho que já passaram de 40. Eu quero fazer até a contabilidade agora com a minha equipe da holding, mas já mais de 40. A gente está nos mais diversos segmentos. A gente tem academia, hotel, usina fotovoltaica, restaurante, clínica médica, vestuário e equipamento de motociclista, jazida de mármore, fintechs, healthtechs, tem de tudo, assim, eu brinco que é um grande playground, a gente tem todos os segmentos imagináveis, a gente tem pelo menos alguma coisinha um pezinho lá. E por que você faz todos esses investimentos? Não seria mais produtivo você alocar todo o seu tempo na empresa que mais te gera rentabilidade? O meu tempo é alocado nela, não, sem dúvida, eu como o CEO da companhia, a maior parte do meu tempo é focado na Eletro, porém, eu gosto de diversidade. Eu acredito muito que quando você tem, tanto que tem o ditado também, né? Você tá com todos os pés na mesma canoa, né? Então, todos os ovos na mesma cesta. Então eu acredito muito em diversificar para que em momentos... E a gente nunca torce para momentos ruins, mas o mundo passa, o mundo é cíclico. Você tem momentos de paz, momentos de guerra, momentos de juros baixos, momentos de juros altos, momentos de esquerda, momentos de direita. Tudo isso é cíclico. Política é cíclica, o juros é cíclico, a economia é cíclica. Então eu quero ter um braço na comida, porque quando precisa de mais comida, né, a gente tá... Quando o turismo está em alta, tem hotelaria. Quando a tech está inovando com inteligência artificial, a gente está lá dentro do tech, então a gente consegue fazer movimentos rápidos para não perder o bonde andando. Como esse próprio vídeo mostra, agora é o momento onde você está focando mais em mídia. Onde você vê a mídia nos próximos anos? Eu, como um cara de cyber, sempre fui muito arisco, né, de me expor, de colocar conteúdo. A gente que é da área de segurança da informação tem a tendência de não compartilhar muito da gente com o mundo, porque a gente sabe do risco. Mas em determinado momento eu entendi que também eu preciso de posicionamento como empresário. Eu preciso existir, eu preciso criar essa embalagem. Eu acabo virando um produto também, né? Porque no fim do dia, para os meus acionistas, eu sou um selo, né? Eu posso ser um selo de recomendação, como eu posso ser um selo que não tem valor nenhum, ou até um selo que compromete um bom negócio, né? Se é uma pessoa que não é ilibada, que tem má fama, ela vai fazer mal ao negócio. Igual eu brinquei do nome da empresa, um nome muda tudo, quem está lá por trás. Então uma grande empresa, ela tem desde um bom nome, a um bom produto, a um bom corpo, né, de diretores, bons sócios. Então hoje eu estou construindo essa imagem para alavancar através de mim esses negócios. Eu não tenho nenhum interesse em me alavancar pessoalmente, né? Como pessoa eu não tenho, eu sou uma pessoa que até um ano atrás não tinha redes sociais, então eu não acordei um dia e falei, eu quero ficar famoso. Pelo contrário, isso não me traz paz de espírito. Você não tinha nem o WhatsApp, né? Nem o WhatsApp. As pessoas tinham que baixar aplicativos específicos para falar comigo. E é até um pouco curioso, porque agora você está num relacionamento com uma pessoa que é figura pública. Exatamente, muito pública, né? E podemos tocar nesse assunto? Podemos, sem problema nenhum. Show de bola. Então, você que está assistindo e não sabe, o João tem um relacionamento com a Cela. E imagino que deve ter seus desafios. E eu não quero falar disso agora, porque eu quero deixar quem está assistindo um pouquinho curioso, e daqui a pouco a gente volta nesse assunto, fechou? Maravilha, tá combinado. Você era pra estar num porão comendo Doritos, é isso? É o estereótipo básico do filme de Hollywood, né? Pessoas mais introvertidas, não cuidam muito da saúde, a gente tem muito isso. É muito verdade, a grande maioria. E pouco tempo atrás você estava falando para 50 mil pessoas. Pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, né? Esse estereótipo. Segura pra mim que eu vou fazer aqui enquanto isso. Esse estereótipo do introvertido, que não cuida da saúde. Eu já fui assim, né? Eu não posso dizer que eu não fui. Eu fui esse mesmo cara que eu tô descrevendo.
E há poucas semanas atrás, falando para 50 mil pessoas no Vale do Anhangabaú, hoje estamos aqui na academia, eu faço academia todo dia, metodicamente. É uma regra, eu sou neurótico de ficar bastante irritado com as minhas assistentes quando eu olho uma agenda e falo, não coube a academia? Ah, e hoje não coube. Eu falei, não, você não está entendendo. Você inicia o meu dia por escolher o horário da academia e acomoda as reuniões depois. Minha saúde e minha filha em primeiro lugar. Então eu sempre tenho um horário para ver minha filha, que ela não mora comigo, eu vejo ela todos os dias. E a academia, isso é prioridade na minha vida. Porque hoje eu vivo com base numa pirâmide de 4 valores, que é Deus, família, trabalho e exercício. Nessa prioridade, sempre. Exatamente nessa ordem. Se eu tiver que cancelar, às vezes a gente tem que cancelar algum. Eu cancelo nessa ordem. Deus, família, trabalho e exercício físico. E tudo se correlaciona. Para quem não tem tempo de fazer exercício, você acredita no equilíbrio entre trabalho e família e vida pessoal? Usei muito essa frase, não tenho tempo. É mentira. Falácia. Eu já debati, eu sei como é que tá do lado de lá. Não, é que ele não conhece a minha dinâmica, já fiz muito isso. É mentira. Alguém deve estar falando ali. É mentira, é mentira. Eu tô te garantindo, eu sento com você, você é mentiroso, pra si próprio. Só que a única pessoa que você boicota é assim. Pode tentar justificar, você não tá justificando pra mim, eu vou seguir minha vida, eu vou te ouvir falando um monte de... Não dá, falar, tá bom, que pena que não dá. Eu vou embora, minha vida vai continuar igual, eu vou vir aqui fazer o meu. Como eu disse, eu monto a minha agenda baseado em ver minha filha, academia e depois cabem as reuniões. Se você fizer ao contrário, você vai fazer 18 reuniões por dia, não vai ter tempo de ver tua família, não vai ter tempo de treinar e cuidar da tua própria saúde. Tempo, tem sim. Agora a gente vai pra bike, que é mais uma empresa que a gente tem no grupo, fazer um spinning, fazer o cardio. A gente tem uma musculação, mais uma horinha de cardio. E só para finalizar, você acredita em work-life balance quando o empreendedor está buscando sucesso? Essa é a pergunta capciosa, porque eu não fiz, né, também. Quando eu tava no começo, na construção. Tem um pouco, não quero ser hipócrita, né, dizer que agora que aprendi muita coisa, entendi como fazer, né, de forma diferente. É fácil criticar quem não arruma o tempo e não consegue organizar a agenda. Eu demorei muito para aprender. Então teve um momento da construção que não tinha muito balanço, não. Não vou dizer se eu acredito ou não acredito. Para mim não funciona. Da maneira como as coisas foram acontecendo, a hora que eu pisquei, eu perdi muito tempo, né, de ter esse balanço melhor. Hoje eu quis corrigir, antes que fosse tarde demais. Então eu digo que não tem problema, na minha opinião, por algum momento você ser um pouco desregulado. Faz parte, vai na correria. Tá dando certo para você? Às vezes tem um pouco do ditado de time que tá ganhando não se mexe, mas não deixa passar muito tempo, porque a vida, né, num piscar de olhos, a hora que a gente vê, a gente vai pagar pelas consequências, né, pelos nossos atos. Então, dá para fazer um pouco, acho que o nosso corpo tem até essa resiliência, que talvez seja uma parte da máquina, né, da criação humana, mas pare enquanto é tempo. Aí, ó, você que acha que eu não treino durante a gravação, ó, tô suado. Aí, João, você sacaneou, hein? Tô botando ordem no pedaço. Cara. Chegou o momento de eu fazer a pergunta da Cela. Qual que é o maior desafio de ter esse relacionamento com uma pessoa pública no ramo que você está hoje? É uma dualidade, primeiro, né? Porque a gente no nosso ramo acaba se resguardando demais. Mas isso eu estava fazendo um movimento natural de exposição. Como eu te disse, eu saí, né, só de estar no cyber para uma pluralidade aí de negócios. Então, fatalmente eu já sairia. Então, isso não atrapalhou. Mas mesmo assim, não dá que se dizer. A Cela é muito, tem muita gente, 5 milhões de seguidores, é muita gente, ela é reconhecida na rua, em qualquer lugar, não tem nenhum lugar que a gente passa despercebido. Restaurante, aeroporto. Eu acredito que o maior desafio num relacionamento desse é muita gente em cima, né? Então, gente achando que pode dar pitaco, que pode dar conselho, que pode... tem hater, porque você isso, você aquilo, se não tivesse dinheiro não estaria com ela, ou ela deve ter interesse em você. Então começam a criar uma mística, criar ilações sobre mim ou sobre ela o tempo inteiro. Então, se a gente não tem inteligência emocional, né, pessoas que se balizam muito pela aprovação de terceiros,
É impossível. Eu diria que a palavra é impossível. Tá fadado ao fracasso. Você já comentou publicamente sobre como que você conheceu ela? Eu criei uma viagem, né, para contextualizar. Eu planejei uma viagem num lugar que seria super interessante para ela, pela conta da carreira também, Festival de Cinema de Cannes, com Mônaco, Fórmula 1, tem a ver com a personagem, tem a ver com o meio que ela anda. Chamei umas outras influenciadoras que eu também não conhecia, que seria estranho, eu vou chamar ela para uma viagem com meus amigos e minha família. Então eu criei um ambiente onde, quando o convite chegou, ela falou, faz sentido. O cara tá fazendo uma viagem, tem outras pessoas aqui, tá juntando um monte de gente, tem um quebra-cabeça onde eu me encaixo. Ela se sentiu à vontade para aceitar. Levei minha irmã com o cunhado, então eu criei um ambiente que fazia sentido. E aí deu certo, né? Foi muito estratégico, eu imagino. Foi um jogo de xadrez. Foi um jogo de xadrez. Sim. E deu certo, a gente se conheceu, se gostou, ficamos lá, começamos a ficar. No fim, eu contei pra ela dessa estratégia minha, ela regalou o olho, eu falei assim, nada contra, né? Cada um escolhe o jeito de viver. Tem gente que vive jogado à própria sorte. Eu escolhi viver criando a minha própria sorte. Então eu crio os ambientes onde eu ando, eu crio os ambientes tanto de negócio quanto pessoais, eu criei. Poderia ter tomado um não? Poderia. Mas eu sairia sabendo a decisão. Eu não passaria a vida inteira, nossa, imagina se eu tivesse naquele carnaval conhecido direito, ou se tivesse reencontrado ela. Não, eu reencontrei, eu fiz de uma forma que eu reencontraria. Você não forçou, você só criou a situação. Criei a situação, muito, né? As pessoas até perguntam pra ela, foi super natural, light, leve. Ela não sabia, até o dia que a gente, né, deu o primeiro beijo, ela falou, eu não fazia ideia do que você queria. Eu falei, porque eu não queria dar peso, eu não queria ficar lá aquele cara. Eu deixei como uma viagem normal, amigos, e aí eu fui construindo a relação. E aí deu certo. Qual foi o melhor conselho sobre negociação que você aprendeu em toda a sua vida, toda a sua jornada? Eu aprendi a duras penas, eu acredito que eu poderia ter encurtado muito o meu caminho se eu tivesse entendido o jogo. O jogo é muito mais sobre relacionamento e networking do que sobre o próprio produto em si, a própria coisa que você está vendendo. Não estou dizendo vá lá e entregue qualquer coisa, mas se eu tivesse focado às vezes um pouco menos lá atrás, até nesse perfeccionismo e qualidade, produto, você pode ter o melhor produto do mundo e não ter para que vender. É preferível ter um produto mais ou menos e ter para quem vender. Pode não vender muito, o feedback vai ser negativo porque o produto não é muito bom, mas você vendeu. Do outro lado você não vende. Você precisa ter... Então, assim, estar nas mesas certas. Networking hoje é onde eu mais foco, não tem dúvida. É prioritário. Depois vem as outras camadas do business. E eu acho que eu demorei muito. Ainda mais, de novo, vamos pro estereótipo do cara do TI. Relacionamento não é a nossa parte forte. Então a gente vai lá, técnico, quero o melhor produto e isso. Embalagem do produto também, a maneira que você entrega. Às vezes a gente pensa, não, eu só quero saber se a placa-mãe funciona do hardware. Não, Steve Jobs já demonstrou pra gente, não. A placa-mãe é colorida. A placa-mãe... Mas precisa? Não precisa. Mas eu quero que a pessoa olhe e veja a estética. Eu quero que quando você desembale um iPhone, você tenha uma experiência. Então também a maneira que você entrega o teu produto importa tanto quanto o produto. Então eu penso nessas duas coisas, networking e uma entrega excelente. O conteúdo, se você sabe fazer, vai dar certo. O papo tá muito bom. Onde é o próximo destino? Vamos almoçar agora, almocinho de negócios. Fiquei sabendo que alguém vai comprar um iate. Não sei, a gente namora ideias. Vou ouvir sobre, né? Com certeza. Ouvir sempre dá. O não a gente já tem, então eu adoro, nunca fecho portas. Pô, e eu escutei também que vai ser um lugar de sushi muito bom, hein? Makoto? Makotinho. Eu gosto muito, eu sou fissurado em japonês. Opa, então vamos lá. Você consegue compartilhar quais são os principais clientes da Elitron hoje? Os que podem ser divulgados? Existem contratos diferentes, então não vou poder ficar citando os nomes, principalmente por acordo de confidencialidade, mas vou citar alguns segmentos. Pelo menos 5 dos maiores 20 bancos do Brasil, Bolsa de Valores, aeroportos, Forças Armadas, órgãos de inteligência, e-commerce, seguradoras, grandes seguradoras, algumas das maiores companhias aéreas. Muito dificilmente num segmento nós não tenhamos algum big player. Né? Saneamento básico tem um player. Telecomunicação tem pelo menos 2 grandes players. Nossa carteira cresceu muito, né, nos últimos 7 anos. Então é muito difícil de em algum segmento a gente não ter alguém relevante. Muitas das empresas listadas em bolsa hoje, não só brasileiras, como americanas, europeias, latino-americanas, Oriente Médio, nós temos algum cliente. Qual que é o ticket médio de vocês? Ou quanto que custa para contratar a Elitron? Parece, né, muitas pessoas podem pensar que deve ser algo vultuoso, pelo contrário, é acessível. Até para talvez para uma muito pequena empresa, não, mas uma
que já está transicionando para uma média, já é suficiente. A gente tem tickets tão baixos quanto 30, 40 mil por mês, e aí isso pode chegar na casa de milhões. Entendi. E é muito mais barato você se proteger antes de chegar com incêndio, né? Porque com incêndio eu imagino que o orçamento... Infinitamente mais barato. A prevenção é o melhor remédio. A remediação, a resposta ao incidente, muitas vezes existem coisas... É igual queimadura. Depois que a gente se queimou, não tem como voltar, né? A gente vai ter essa sequela. Principalmente o dano reputacional que acontece. Imagina o cliente olhando um banco que perdeu dinheiro. Você pode até arrumar todos os problemas. Você vai ter confiança em manter o dinheiro naquele banco? Você migra. Então o dano reputacional, ele é irreversível e imensurável. Vamos imaginar que uma empresa ali relativamente pequena seria 30 mil reais por mês ali um serviço. Se essa mesma empresa chegar com incêndio, dá um chute aí de quanto que seria? É relativo, é muito relativo. Muito relativo, mas facilmente na casa de dezenas de vezes mais. Dezenas de vezes mais. Então vamos lá, fazer uma analogia. O que você vai gastar em um ano de remediação de ataque, você teria décadas do preventivo. Nossa, então vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena. Cara, e a outra pergunta aí da Elitron era em relação ao vazamento. Tá. Teve algum vazamento já? Nós já tivemos, sim, de clientes da base ativa, mas em ambos os casos, né, quando eu digo ambos os casos, não foram só 2 casos, mas casos diferentes. Um é de empresas que nos contratam para tomar conta de parte do parque. Imagina que você é um dono de 10 imóveis. Você contrata a nossa segurança privada para 5. E aí você é vítima de uma invasão no 6º imóvel. Aconteceu com você. Você é meu cliente, mas não tenho culpa. Entendi, porque você não estava... Ele não contratou para eu tomar conta de todo o ambiente. Então já ocorreu isso. Em sistemas onde nós não estávamos monitorando, ataques ocorreram. E também já ocorreram ataques em sistemas onde nós estávamos trabalhando. Você pergunta, nossa, então vocês falharam? Estou dizendo também que a gente é a prova de falha, mas nesses casos específicos, nós já tínhamos reportado vulnerabilidades e o time tinha negligenciado. Até hoje, todas as vezes a gente conseguiu provar. A porta estava aberta há mais de um ano e a gente estava avisando, tá aberta, tá aberta, tá aberta, tá aberta. E não foi fechada. E aí, normalmente, há uma faxina que acontece dentro do cliente. Ele quer entender o responsável. E ele descobre e faz, né? É uma mudança cultural, uma mudança de time, muita coisa muda. Mas eu imagino também que há uma segurança muito grande no sentido de... imaginando que eu tenho uma empresa que eu te contratei e se vier, caso aconteça alguma coisa, você vai me ressarcir? Sem dúvida. 300%. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis. A gente tem seguros, então tem todo um aparato para te proteger. E como que esse vazamento em específico aí, ele chegou a afetar a reputação de vocês? A credibilidade? Não, ele chegou a dar uma dor de barriga na gente, que quando chega um pedido desse, o cliente chega bravo. Aconteceu e a culpa era de vocês. Né? A gente calma, então a gente faz uma perícia, uma auditoria, mas a gente respondeu todas as vezes muito rápido, demonstrando de forma cabal de que não teria sido o nosso problema. Entendi. Então, e isso que eu imagino também que deve ser muito, eu digo, fácil, porque, vocês têm todos os dados, então vocês conseguem provar de fato de onde que Exato. Não, tanto é tão bom pro cliente quanto para vocês. Sim, tudo nosso é muito auditorado, é muito bem registrado, então é fácil para nós. Teria como compartilhar qual que seria um valuation? Ou eu posso adivinhar? Da empresa hoje? Tá na casa, eu não poderia falar exatamente o número, mas seriam centenas de milhões. Lógico que a gente pensa em crescer muito, a gente quer atingir bilhões, não só de reais, de dólares, a gente quer construir uma grande companhia, mas hoje algumas centenas de milhões. João, há boatos, principalmente dos fãs da Sela, que você é um bilionário. Não posso comentar sobre isso, ainda mais pela minha segurança privada e tudo. Eu digo que o meu objetivo, é um objetivo que eu criei, não que seja necessário, não que não esteja bom, né, minha vida não esteja boa, eu não tenho nada para reclamar, mas o meu objetivo é um bid doll na pessoa física. Isso é o que independente do que eu tenho hoje ou não, é isso que eu miro e é isso que eu vou atingir. Eu ia até tentar adivinhar, mas fica aí a seu critério interpretar da forma como você quiser. Esse é o meu marco, eu digo qual é o marco que eu persigo todos os dias. Para quanto tempo isso? Para os próximos 5 anos. Chegando no almoço, eu conheci os representantes oficiais da Azimut Benet, a marca líder na indústria náutica e na construção de mega iates de luxo. Durante a conversa eu pude ver de perto como funciona uma negociação de extremo luxo, algo que somente multimilionários ou bilionários vivem. E o que me chamou mais atenção foi entender que esses passivos também podem se tornar ativos e que geralmente quem investe em um mega iate, assim como o João, busca fazer de forma inteligente e não só torrar dinheiro. Em alguns casos, o uso sai de graça ou até sobra um trocado no final pela valorização, do contrário que a maioria pensa. E no final do almoço, o João ficou de pensar e decidiu não fechar negócio no ato. E logo em seguida, partimos para o próximo compromisso. João, onde é que a gente vai agora? Vamos para ele ponto, para a reunião do Neymar, de inteligência artificial.
Vai encontrar o Neymar, mas o que tem a ver ali da empresa de inteligência artificial? Você pode Eles revelar? querem, na verdade, entender um pouco mais sobre o segmento, porque é um interesse deles em fazer investimentos, né? Então é mais como investimento que eles estão Mais como investimento, exatamente. Você acha que vai ser com o pai ou com o filho? Não faço ideia, você sabe, Felipe? Vamos descobrir. Sabe quem que quer fazer esse evento? Acho que é os dois. Os dois? Acho. Como é que você se prepara por uma reunião? Se você se prepara, por exemplo, agora que você vai encontrar com o Neymar pai? Depende, se a reunião não está, né, no meu habitual do que eu estou acostumado, a gente sempre tenta estudar sobre o assunto, né, tenta se atualizar, porque é uma área muito dinâmica. A área que a gente está, uma hora muda tudo. Então sempre essa questão de estar atualizado com o assunto. Mas é um assunto que a gente lida diariamente, muitas vezes a gente pode simplesmente ir, que a gente tem, né, o domínio daquele assunto. E uma curiosidade pessoal, os ataques, assim, hackers, eles têm aumentado ou agora com essa crescente de empresas como a sua, eles têm diminuído? Aumentado, não diminuído. Apesar da gente ter, né, o mundo está criando novas tecnologias, a própria inteligência artificial está nos ajudando a coibir certos ataques, até a identificar eles antes que eles ocorram, mas o crime está migrando, né? O crime ele acaba vendo muita impunidade na área digital e isso fomenta, né? O criminoso ele não quer ser pego. Quando ele entende que tem uma área mais promissora para ele roubar e passar despercebido e anônimo, ele acaba migrando, né, os esforços. Então a gente vê... e outra, o mundo está se digitalizando cada vez mais. Então a gente tem mais lugares, mais superfície de ataque para eles trabalharem. Então a gente infelizmente vê uma crescente e a tendência não é melhorar no curto prazo. E para a pessoa que está em casa agora e quer se proteger, pensa assim, uma pessoa que não é uma empresa, pessoa física. Bons hábitos, né? Claramente uma pessoa ela não consegue se proteger como uma corporação, contratando as melhores tecnologias, mas a gente tem que ter bons hábitos, né? Uma senha para cada serviço, senhas fortes, usar aquele segundo fator de autenticação, não sair clicando em qualquer link, acreditar, né, em qualquer e-mail que a gente recebe. Um pouco de bom senso também é muito bom. Às vezes a gente no dia a dia, naquele automático, a gente perde o bom senso, a gente acredita em coisas que se a gente respirasse 10 segundinhos a mais, a gente saberia que aquilo é bom demais para ser verdade. Você usa helicóptero hoje mais por uma questão assim de logística, para poupar tempo? Exatamente, né? Não é nem uma questão de conforto, nem... É óbvio que é pela velocidade, mas não é uma velocidade desejada, não é uma velocidade que eu quero só porque eu quero economizar tempo, é porque eu preciso economizar tempo. Entendi. Então são agendas muito dinâmicas, por exemplo, hoje, né, sair de São Paulo, ir para Santos, eu volto para São Paulo, às vezes termino o dia em Campinas. Eu tenho um domingo que eu dou um exemplo, domingo agora passado, eu acordei no Rio, almocei em Campinas, tomei o café em São Paulo, jantei no Rio Grande do Sul e dormi em Campinas. Nossa. Tudo isso no domingo. Então, se a gente não usar esses elementos, são agendas que eu diria que são impossíveis, elas não têm como ser concretizadas. Entendi. E você, além do helicóptero, tem avião também? A gente também utiliza táxi aéreo. Entendi. Ah, táxi aéreo. O helicóptero não é seu? A gente tem, nós temos uma participação na empresa, dentro da empresa. Então quem tem a empresa, e aí a gente, nós sócios e funcionários, quando necessário, utilizam. Hoje vocês atendem quantas empresas, se puder falar? Não precisa ser número exato, mas se para ter uma Já ideia. atendemos aqui, né, no mundo inteiro, através do brand da Electron, centenas de clientes, mais de 100 clientes. Ah, então vocês atendem não só brasileiros, do mundo inteiro. Não só Brasil. Brasil ainda é o nosso mercado principal, mas a gente atendeu clientes Inglaterra, Chile, ao redor do mundo. Quantos colaboradores hoje em dia? Hoje a gente tem um time bem enxuto por parte da empresa, nós estamos em quase 60 colaboradores, somando todas as áreas, né, os diretos e indiretos, mas é um time onde a gente preza pela qualidade, não pela quantidade. Então são pessoas de ponta mesmo, é um time que dá orgulho de estar perto de nós. Entendi. E sobre outros investimentos, o que você busca quando você vai investir numa empresa nova? O que ela tem que ter para você investir? Ela pode até ser de um segmento que clichê, um restaurante, por exemplo, mas ela tem que ser disruptiva. Então eu tenho que ter um sócio disruptivo, uma ideia que quebra um paradigma. Eu quero algo de alto potencial. Eu não entro para fazer 1 mais 1 ser 2. 1 mais 1 tem que ser 11. Né? A gente tem que quadruplicar, quintuplicar o tamanho do negócio num curto prazo. Eu não entro em coisas muito... papai e mamãe, né, que todo dia é aquela coisinha básica, não é pro meu perfil de investidor. Para ter grandes potenciais, você entra em negócios de alto risco. Então eu estou ciente dos riscos onde eu entro. Eu entro em negócios onde realmente pode simplesmente nada dar certo. Mas quando dá, né, a escala ela é muito grande. E aí compensa os que não deram. Compensa os que não deram, assim, e muito. Tua rotina, ela consiste hoje mais em reunião, mais em call... Exatamente, reunião, networking, né, em gestão, em gerir as crises, em planejamento estratégico.
Quão importante é o networking para o resultado financeiro que você obteve? Para nós é primordial, é o nosso oxigênio, é tirar todo o nosso ar, né? Todo o ar que a gente respira, se tirar o networking. Nós não somos um segmento onde a gente pode simplesmente investir em ads, né? Vamos fazer um comercial, né, no horário nobre da televisão, não adianta nada. Outdoor na cidade inteira, não adianta nada. Ads no Google, né, no Instagram, também não adianta. Nosso mercado é um mercado onde a gente vende quando nós sentamos nas mesas certas, com as pessoas certas, e alguém referendando o nosso nome. Então é um mercado de confiança. Antes de ver a qualidade do nosso produto e serviço, o nosso cliente está vendo se nós somos confiáveis. Então a gente primeiro vende confiança para depois a pessoa ter interesse em entender o que a gente faz. Entendi. E uma pessoa que está assistindo agora que quer usar o networking a favor deles, ou dela, enfim, que dica que você daria para essa pessoa? Eu acho que nunca fechar a porta para ninguém. Muitos bons negócios que eu fiz foi sempre fomentar e alimentar essa rede, né, de relacionamento. Relacionamento dá trabalho, relacionamento, não só a gente pode até fazer uma analogia com relacionamento pessoal, seja um cônjuge, um relacionamento familiar, mas o relacionamento profissional também dá trabalho. Ele é igual uma planta, tem que regar, a gente tem que cuidar, tem que estar próximo, mas vale a pena. Então muitas vezes a gente está cansado, está indo para casa, alguém liga, tem um jantar de negócio, você está na rua quase indo para assistir seu Netflix, não tem o que fazer. Eu sou o cara que tá bom, estou indo. Então a gente se desgasta muito, se coloca, mas vale a pena, né? A gente passa a conhecer muita gente, tem que se posicionar de maneira ética, de maneira profissional, para você também não ser só reconhecido, porque ser conhecido como uma coisa ruim não é bom, né? Então ser conhecido, ser reconhecido, e as pessoas entendam você como uma pessoa moral, ética, uma pessoa de confiança. A partir do momento que você cria essa rede, não há nada que você não possa fazer, não há negócio nenhum que você não possa escalar. Tanto que é por isso que hoje eu me aventuro a entrar de um cantor sertanejo, uma usina fotovoltaica, um loteamento, né, de real estate. Qualquer área, eu sei que eu vou ter um telefone para ligar para alguém nos ajudar. E as pessoas têm gratidão também por essa trajetória. Então isso é muito gostoso. Você chegar lá na frente e entender tudo que você plantou, você vai colher, cedo ou tarde. Por que você não usa Apple? Eu prefiro, do ponto de vista de customização e liberdade, né, como eu sou uma pessoa técnica, para a maioria das pessoas não faz diferença. O Android é uma plataforma mais aberta. Naturalmente, a Apple é uma plataforminha mais fechada que te dá menos opções. E atualmente, né, do ponto de vista técnico, isso pode mudar, não é uma verdade absoluta. O Android hoje, bem atualizado, as últimas versões, é mais seguro do que a Apple. Hoje tem mais exploit da Apple, do iOS, à venda, né, por um preço inferior do que do Android. Para quem não sabe, o exploit é como se fosse uma arma cibernética. Então um trecho de código, um software que já é vendido pronto para você invadir naquela plataforma. Então um estado, um país, um órgão de inteligência ou uma organização criminosa pode usar esse exploit para entrar mais fácil e mais barato num iPhone do que no Android. Só que, também para ninguém ficar tão alarmado, custa milhões de dólares, tanto um exploit para iOS quanto para Android. Então só se você for um alvo de Estado, um alvo, né? Por exemplo, nós lidamos com informações de grandes bancos, de grandes empresas, de autoridades, de países, né? Então nós somos grandes alvos, né? Valeria a pena para uma organização ou para um país pagar esse valor, pagar milhões de dólares, de euros para nos invadir. Então a gente precisa estar o mais seguro possível. Para o usuário comum, muito difícil que ele vai ser. Calma, você que está em casa, fica tranquilo. Muito dificilmente vai ser um alvo de uma arma tão sofisticada e tão cara quanto essa. Tinha algum objetivo específico nessa reunião ou você queria mais escutar? Não, nessa reunião, na verdade, nós fomos para falar. O Neymar pai, o interesse dele é entender mais sobre a inteligência artificial, tanto quanto uma vertical de investimento, né, da família, do grupo familiar, tanto quanto utilizar algumas ferramentas para as empresas que eles têm. Então, automatizar processos. Um dos assuntos que a gente falou hoje foi sobre criar uma plataforma mais interativa das pessoas se relacionarem com os feitos do Neymar. Eles têm todos as grandes conquistas, o acervo da vida do Neymar muito bem organizado. Ele quer trazer a inteligência artificial agora para pessoas no mundo inteiro, em qualquer idioma, interagirem com esse acervo. Verem os contratos, né, os gols, todas as conquistas e feitos do Neymar durante a carreira dele. Para onde que a gente está indo agora?
Agora a gente está indo de novo, né? Nós estamos em Santos, saindo da reunião com o Neymar Pai. A gente vai para São Paulo para terminar mais algumas agendas. Então a gente vai pegar o helicóptero, vai pousar lá no escritório. A gente vai visitar, o nosso escritório está em obra, a gente está fazendo uma grande reforma para dar uma repaginada, uma cara nova, né? Até trazer uma cara de tecnologia. O nosso escritório era um pouco corporativo, porque é mais fácil a gente encontrar isso no mercado. Então a gente está trazendo um escritório bem diferente, vai ser bem legal. Então a gente vai visitar a obra e depois a gente vai para um podcast. Você já trabalhou com o Google e o Facebook, certo? Sim. Eles ainda são clientes? A gente já há muito tempo não trabalha para eles, né? O posicionamento que a empresa tomou hoje faz muito mais sentido no mercado nacional, por enquanto, mas lá no começo de 2011, 2012, foram grandes clientes. Qual foi o primeiro grande cliente, o grande job aí que você fez? Foi eles mesmo ou foi outros? Google, sem dúvida foi o Google. E eles ficaram... Um cliente, quando ele entra contigo, ele tem um LTV alto, ele fica bastante tempo? Ou é mais um serviço, assim, de uma entrega pontual? Eu diria que hoje 80% dos clientes que começaram conosco nunca mais pararam. Então o LTV é nosso muito alto, né? A gente tem uma recorrência, renda muito recorrente e repetida. Porque o cliente entende que o cyber não é uma coisa pontual, é uma vivência, né? É uma jornada. Então nós estamos 24 horas por dia, 7 dias por semana do lado do nosso cliente. Então 80% da nossa carteira se mantém no longo prazo. E onde é que você quer chegar com a sua empresa? Qual que é o seu objetivo final, se é que você tem um? Até o fim da década, a IPO nos Estados Unidos, é o que a gente foca. A gente quer crescer muito em produto hoje, né? Nós nascemos como uma consultoria, ou seja, muito dependente de mão de obra humana. Então agora a gente está investindo muito em M&As de empresas que já possuem soluções e produtos para complementar a nossa prateleira e terminar aí entre 2029 e 2030 num IPO. Onde a gente está, João? A gente está aqui no escritório, estamos fazendo uma mega reforma, tirar um pouco daquele ar corporativo e dar mais um ar de tech, sabe? De cyber. Vai ter, tipo assim, aqueles lugares, aquelas telas, assim, tipo, hacker, assim, aqui no fundo. Rolando, tipo, vários códigos. Lá no fundo vai ser uma área de SOC, né? Um Security Operations Center. Então vão ter bastante telas com as informações do que está acontecendo, de ataques e das proteções que estão sendo feitas. Por que você resolveu expandir, assim, isso aqui? A gente está crescendo, acho que faz parte da evolução natural da empresa, né? A gente começou num escritóriozinho numa rua Thomas Edison, minúsculo, né? Na verdade era um escritório de uma outra empresa, então a gente estava quase que incubado, e é legal, cada etapa da empresa a gente vai crescendo. A gente veio para essa torre, em outro andar, era um escritório muito menor, a gente migrou para cá, que é o escritório maior, e agora a gente quer dar a nossa própria cara pro projeto, né? Pro escritório, que a gente acho que já é o momento disso, né? Você mencionou, são 60 colaboradores, aproximadamente? Uns 60 colaboradores. E aí, qual que é o planejamento aqui? O pessoal vir, ser híbrido? É híbrido, né? A maior parte das pessoas trabalha ao redor do Brasil, então a gente tem gente em Macapá, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, mas nós estamos fazendo pelo menos entre 4 e 6 grandes encontros aqui anuais, né? Quase que obrigando com que todos venham e permaneçam uma semana em loco. Quem já é da área da região, Campinas, São Paulo, eles estão vindo pelo menos 2 a 3 vezes por semana presencial. Onde é que você vê o futuro da cibersegurança no Brasil? Como que você vê? Eu acredito que vai ser uma coisa natural em todas as empresas, vai ser um assunto onde todo mundo vai entender a sua posição, né, da recepcionista ao diretor, ao técnico, é um assunto onde todo mundo tem que fazer a sua parte. Então hoje, infelizmente, a gente tem a concentração desse assunto em grupos fechados dentro da empresa. Vai ser algo normal, vai ser algo natural, todo mundo vai tomar conta um pouquinho, vai tomar conta de si, vai tomar conta da corporação, vai ser algo onde as empresas vão investir, vão entender que o investimento não é um gasto. Então, cultura, eu acho que a maturidade de segurança da informação vai disparar nos próximos anos. E por que uma empresa não contrataria um time interno para cuidar da cibersegurança e contrataria vocês? Na verdade, muitas empresas até têm, né, muitos dos nossos clientes têm o time interno e nos têm como uma extensão, né? Nós somos alguém para também dar uma nova visão, para oxigenar. Quem está dentro da mesma empresa, às vezes a gente não tem toda a visão do cenário. Nós somos aquele time externo, a gente vai trazer para você um jogo, né, de repensar. Será que o seu modelo interno está pronto para se defender? Nós temos a visão externa, a visão de verdade do atacante. E a gente vê o que acontece com múltiplas companhias. Então a gente pode trazer para você essa inteligência, né, num formato de consultoria. Tem muita concorrente hoje? Não tem muita, né? Nós temos, é um mercado que tem, sim, algumas empresas do segmento, mas não é um mercado com muitas empresas. É um mercado bem escasso, eu diria. E você acha que seria saudável ter mais concorrentes?
Sempre é, né? Isso motiva a inovação. Então, quanto mais concorrência você tem, você vai acabar criando mais mão de obra, mais pessoas vão entender, nossa, tem muita oferta de emprego, então as pessoas vão se especializar mais e as empresas vão brigar por produtos e soluções melhores. Então, para o mercado é positivo. Vocês formam muitos profissionais ou vocês buscam sempre prontos, assim? Uma das coisas que está dentro do nosso planejamento estratégico é criar nossa própria mão de obra. Então, a gente está até atrás de uma empresa de cursos de cyber. A gente vai fazer um M&A, fazer a compra, a aquisição dessa empresa para levar cursos ao mercado. A gente acredita que a sustentabilidade do nosso negócio a longo prazo está em nós mesmos fomentarmos, né, a educação na área. Agora chegou o grande momento do desafio hacker. Nosso dia foi correria pura e praticamente não chegamos perto de computador. Então o jeito foi ver o que o João conseguiria fazer durante o jantar usando apenas o celular. E detalhe, a pessoa que vai ser hackeada é o diretor criativo aqui do canal, o André, que muito provavelmente você já viu por aqui. Que inclusive foi quem deu a ideia desse desafio, que inicialmente era me hackear ao longo do dia, mas eu resolvi inverter o jogo. Chegou o momento do vídeo onde o João vai estar tentando hackear, isso com autorização do nosso produtor, do André. E pra você hackear, eu só vou te dar o e-mail dele, só o e-mail. É um desafio. Normalmente a gente precisa de um computador. Lá. Acho que vamos ter coisa boas aqui. Pro e-mail dele, liga pra ele e pergunta se a senha que ele utiliza é a... Ô, rapidinho, por algum motivo, tu tem uma senha que é a senha do celular dele, ele falou. Que é o celular. Protejo disso. Aí tu vai ter que assistir o vídeo, irmão. Troca essa senha pronta, tá? Tô falando sério. Valeu. A gente descobre a nova, relaxa. Quanto tempo eu demorei? Mano, acho que só 1 minuto, 2 minutos. Em 2 minutos, Eu tô comendo, né? com um e-mail, com um celular, descobriu a senha de todos os acessos, a senha do celular do produtor, do André. Caralho, João. E comendo ainda. Sem o computador. Sem computador, só no celular. Cara, que loucura. Eu nunca Esse é o mundo que a gente vive. Eu nunca tinha visto isso acontecer. E eu não quero que tu pesquise meu e-mail, tá? Não pesquise essa porra. Quanto que você cobraria se alguém fosse pagar pra passar o dia contigo que nem eu passei? Quanto que seria, mais ou menos? Não sei dar um valor. Você não venderia primeiro, imagino eu. Não, hoje em dia nem tempo eu tenho. Não venderia nem por uma questão financeira, porque não caberia na minha agenda. Chuta um valor pra nós. Difícil dizer, não sei. Chuta um valor, só chuta. R$1 milhão. R$1 milhão. Então, ó, cada minuto que você tá assistindo esse vídeo aí deve valer uma grana. Nem sei quanto, mas vale muito. Então, se você tá pulando isso aí, ó, você tá deixando de ver um conteúdo muito valioso. Agora que a gente não, você acabou de hackear o meu produtor, eu quero que você fale aí. O que as pessoas fazem durante o dia que colocam elas em risco e como que elas podem se prever de um ataque igual esse? Eu acredito que, como as pessoas não têm noção dos riscos que elas correm, elas se colocam em situações complicadas, né? Reutilização de senha, gostam de uma coisa mais confortável, ou seja, para que eu vou ativar um monte de ferramentas de proteção para dificultar o meu login naquela plataforma? Então não ativa ou até desativa, né? Então eu acredito que segurança da informação traz um pouquinho mais de complicadores, né? Você tem que colocar aquele código... Eu ia te perguntar sobre isso até, desculpa te cortar, você pegou a senha dele, mas e se tivesse autenticação de 2 fatores? Teria atrapalhado bastante o ataque, né? Então, vamos dizer que ele usasse autenticação de 2 fatores em todas as plataformas. Teria sido um empecilho bastante grande. Ele não é impeditivo, mas ele atrapalharia 90% dos ataques. Nossa, 90%, entendi. Aí teria que ter um conhecimento muito mais técnico. Exato, você chegou no ponto. Muito mais técnico para transpassar uma outra barreira de segurança, que é o segundo fator, para conseguir adentrar algum sistema com aquela senha. Entendi. E aí também, muitas vezes, entra engenharia social, né? Exatamente. Também existem maneiras de você tentar capturar aquele código, né, que é o one-time password, que é o códigozinho do segundo fator. Existem formas. E você consegue descobrir só com o nome da pessoa hoje? Basicamente a vida dela inteira. Exceto se ela tiver um homônimo, né? João Silva é complexo. Porque é difícil de eu entender qual João Silva dentro de um mar, né, desse nome é ele. Agora o nome como o meu, João Lucas Melo Brazio, só existe eu com esse nome. Se alguém me desse esse nome, eu converto esse nome em CPF, do CPF todos os endereços, telefones, e-mail. Dá pra fazer um bom escrutínio. O dia aqui ainda tá longe de terminar. Agora partimos em direção ao podcast onde o João vai participar. E logo depois vamos voltar pra Campinas. João, agora então você vai ter o podcast. Como é que vai finalizar a noite? A gente acredita que o podcast finaliza porque a vida é tão dinâmica que algumas coisas podem acontecer, mas planejado o podcast é o último evento hoje. Você hoje confia no ChatGPT? Com essas informações?
Eu não confiaria em nenhuma empresa, então não estou dizendo do ChatGPT. Eu acredito que esse é o problema, né? Quem trabalha com o que a gente trabalha, a confiança é com 3 passos atrás. Então, obviamente, eu não daria nem para eles, nem para nenhuma outra empresa similar uma grande quantidade ou uma quantidade massiva dos meus dados. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente compartilha. A gente vive num mundo que tem que compartilhar, né? Do contrário, a gente vai se isolar. Então, eu não sou contra, não estou dizendo vamos, né, nos resguardar num chalé no meio da selva, mas acho que a gente tem que tomar mais cuidado. Tem que saber e pode compartilhar, mas com consciência. Você sabe aonde você está se colocando? Muita gente vai fazendo sem nem medir as consequências. Eu acho que o problema é esse. E quando a gente clica em aceitar os termos de uso, você acha que tem muita coisa ali entre linhas que a gente não faz ideia? Com certeza. Uma coisa que eu sempre digo, né, em várias ocasiões, é que quando o serviço de graça, você é o produto. Então, muitas dessas vezes, esses aceitares, e você não está pagando nada para usar aquilo, aquela rede social, aquele aplicativo, aquele aceitar deu muito de si, né? Você é o produto para que aquele serviço te monetize. Nós estamos sendo monetizados. Bom podcast para você, João. Vamos marcar ali no comecinho, então, junto. Logo depois do podcast, a gente voltou pra casa dele, em Campinas, pra encerrar o dia. Qual foi o maior sacrifício que você fez pra chegar até aqui? Tempo. A gente usa muito tempo, né? E tempo é uma coisa, eu digo que é basicamente a única coisa limitada que a gente tem. Dinheiro a gente ganha, perde, tudo é volátil. O tempo, nós não sabemos a nossa data de expiração, mas a gente tem uma, eu acredito que tem uma, e a gente vai chegar nela. Então, tudo que a gente investe, que é o nosso tempo, é, pra mim, o recurso mais valioso que nós temos. E quanto tempo você gastou, assim, que você vê que foi um sacrifício? Ai, muito tempo, é difícil até de mensurar, mas eu sei que enquanto muita gente estava se divertindo, muita gente estava aproveitando, estava descansando, a gente não estava. Colhe-se hoje os frutos, mas é um sacrifício. E não tem volta, é uma troca. E qual que é o maior erro que você vê que os jovens de hoje cometem, que estão buscando sucesso? Falta de foco e imediatismo, né? Não tem muito foco, quer começar, quer do zero dar certo, não tem paciência, já surtam muito rápido e não é assim. Então, se tentar essa fórmula, tá fadado ao fracasso. Qual que é o seu melhor conselho para quem tá começando do zero e quer fazer seu primeiro milhão? Ter a certeza que vai chegar lá, né? Não se vencer pelo medo, ser perseverante. Eu acredito que a gente tem que vencer as barreiras e vai tombar muito no caminho. E não se frustre, né, quando a gente erra, quando a gente tomba, quando a gente chega em casa e não conseguiu concluir a missão. Pelo contrário, tenta ressignificar aquilo como um aprendizado. Lembrando que todas as vezes, e você ainda vai cair mais, mas vai ficar cada vez mais fácil, porque a gente vai ficando mais resiliente, mais forte, com melhor, né, maior conhecimento, sabedoria. Então eu acredito não tem imediatismo. Saiba, você vai chegar. Para mim é um fato. Hoje, vendo à luz da história tudo que a gente conquistou, poderia ter sido antes, depois, de um jeito ou de outro. Mas hoje eu vejo que dá para ter certeza. Não pode ter dúvida. Você vai conseguir, porém, tem que ter calma e muito foco e disciplina. Você já teve ansiedade? Tenho ainda. Você tem ainda? Isso é um dos problemas que eu lido. E impactou? Maiores. Como que isso impactou na sua vida? Acredito que faz as coisas ficarem um pouco mais difíceis do que elas deveriam, faz a gente pensar em problemas que às vezes não tem solução, se não tem solução, como dizem, solucionado está. Ou que seriam muito mais fáceis quando a gente de fato chegasse nele, mas a gente já começou a pensar em 1001 ramificações. De um lado você chega um pouco mais preparado, mas eu acho que o custo não vale. O custo-benefício não é bom. Você chega preparado para 1001. Mas talvez era melhor ter encarado do nada e ter entre 3 na hora escolhido. Sim. E às vezes vai errar, não tem problema. Sim. O custo é muito alto da ansiedade. De saúde, qualidade de vida, é algo que eu estou tentando diminuir. Eu estou criando alguns elementos, algumas ferramentas e acredito que cada vez mais a tendência é eu ir baixando. Qual que é o melhor conselho para quem está sofrendo com ansiedade agora? Viver um pouco mais o presente, né? Viver muito mais, na verdade, o presente do que ficar vivendo o futuro. O problema da ansiedade é que a gente está se projetando no nosso corpo aqui, astral, e se colocando num ambiente que nem aconteceu ainda. O que vai acontecer amanhã, os trabalhos que eu tenho que terminar, a pilha de tarefas que não para de acumular. Calma. Não adianta você ansiar, né? A ansiedade é isso, é ansiar algo, espera chegar o algo. Esse gap entre o hoje e chegar o algo é que a gente fica se martirizando. Tem que ter um pouco mais de calma, paciência, falar, deixa eu resolver o meu problema agora. E hoje em dia eu vejo que tem muita ansiedade relacionada à comparação. Comparação sempre foi algo que existiu e sempre vai existir, mas com redes sociais isso acaba potencializando. E eu quero saber a sua opinião, porque provavelmente tem alguém assistindo ali agora que é uma pessoa que é muito ambiciosa e ela vê
pessoas jovens ostentando e postando coisas, isso e aquilo. E aquilo gera uma ansiedade grande. Sim. Dá uma dica pra essa pessoa. Primeiro que 80%, eu tô chutando um número não é baseado em estatística, mas deve ser na casa de 70% a 90% de mentira. Então você já tá vendo um monte de mentira, de pessoas que estão se alavancando com empréstimos e fingindo que estão tendo sucesso. Então, nossa, você viu, o cara tá fazendo isso, agora ele tá com um carro novo, o cara tá tudo endividado, nem tem. Aí alguma dor de barriga nessa carreira, porque não construiu com fundação forte. Construiu um castelo, né, de areia. Então, para começar, já tira essa ansiedade de 70%, 80%. Uns 20% podem realmente ter dado, certo, acontece. Só que o tempo de cada um... É exceção e o tempo de cada um é diferente. Como eu disse, só tenho a certeza que vai dar. 1 ano, 10 anos, vai funcionar. Para mim demorou quase 2 décadas para eu chegar onde eu cheguei. E não tenho problema nenhum com isso. Estou super feliz com o resultado. Poderia ter me martirizado e me criticado e ter desistido porque eu vi alguém, né, na telinha que em 3 anos estava onde eu estou hoje. Para mim funcionou. Só vai, tenha paciência. Não, mas isso que você falou é real. 80%, claro, estamos chutando, mas 80% é realmente. Completamente. É uma vitrine, é uma imagem. São máscaras, né, que são colocadas. Um dos lemas do canal é o networking. Eu também acredito muito. E eu passo isso para as pessoas que assistem. Então, no final do vídeo, de costume, eu pergunto pro convidado para ele pensar em alguém que seria bacana mostrar a história da forma que a gente está mostrando a sua. Pensando em pessoas que eu gosto muito da carreira e são ícones em cada um em sua área e que eu lidei há pouco tempo, então a minha memória vai acabar trazendo Carol Pfeiffer, Joel J, o João Adib, Nelson Williams, pessoas que eu acho que tem cada um no seu segmento. Eu vou já para não te colocar numa posição difícil. O Adib, você conseguiria passar o contato pra gente tentar chegar até ele e fazer esse vídeo? Sim. Eu vou passar aqui. Aqui. Show. Ó, quando eu conseguir com o Adib, você vai ser mencionado. Como você gostaria de ser lembrado quando você deixar esse mundo? Que dá pra chegar lá. Porque se eu cheguei, eu não me acho nada demais. Eu sou uma pessoa que, com alguns elementos, como eu disse, disciplina, foco, perseverança, eu cheguei onde eu cheguei. Então a única mensagem, o legado que eu quero deixar é, eu quero mostrar que tem uma jornada, que tem um caminho. Pelo contrário, tem muita gente que chega, né, no alto e quer blindar, quer bloquear, porque senão ela vai perder o brilho, o prisma. Eu digo que isso é muito insegurança. Para que eu não tenho insegurança? Eu tenho super segurança, eu tenho autoestima, né, super suficiente. Eu quero que as pessoas consigam conquistar a mesma coisa. Então eu quero demonstrar isso, quero demonstrar a capacidade para elas. E que dá também, tão importante quanto, fazer de uma forma honesta, ética, sem passar ninguém para trás, sem ter que correr, sem ter que cometer um crime. Então, para mim, são esses valores inalienáveis. Demonstrar, motivar alguém a fazer o que eu fiz e demonstrar não, use atalhos. Faça do jeito certo. Porque daí você dorme tranquilo no travesseiro. Você poderia ter alcançado o resultado financeiro no curto prazo muito mais rápido se você tivesse sido um hacker criminoso. Muito, muito. A gente, há 2 semanas, 3 semanas atrás, a gente estava vendo nas notícias hackers que desviaram bilhões de instituições financeiras. A gente não está falando em milhões, bilhões num ato. De uma madrugada, então dá pra conquistar muito dinheiro fazendo o errado. E pensa que o João foi eleito o melhor hacker do mundo enfim, né, lá as coisas 9 vezes seguidas. Então imagina o poder que você tinha nas mãos quando você achava essas brechas. Pô, o Pentágono, cara, o Pentágono. Então, eu queria vender informações pra, né, Pentágono, pra algum outro país. E esse é o ponto, cara. O curto prazo, ele às vezes te fode, porque que nem você falou, quando a gente tava fora das câmeras, você poderia agora estar com uma história toda manchada, você poderia estar sem dinheiro. Exatamente, sem dinheiro, bens bloqueados, ter passado por uma prisão ou ainda estar preso. As pessoas olhariam, não vale, é caro demais. E hoje você tá aí, demorou 2 décadas, mas olha o resultado que você tem, olha onde é que você tá. Tenho família, tenho uma namorada maravilhosa, eu tenho uma filha maravilhosa. A vida que demorou mais, só que, desculpa, valeu a pena, só que agora é pro resto da vida. Essa tranquilidade é pro resto da vida. Eu geralmente faço até uma conclusão fora, não com convidado, mas eu vou aproveitar esse vídeo, a conclusão vai ser aqui, ó. Você que tá na luta, não pegue atalhos, escute o João, vá pelo caminho certo, construa algo com uma fundação concreta, porque no final as peças se encaixam. E lembre-se, se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou no final. Exato, e vai chegar. E vai chegar. E vai dar certo. É isso. Muito obrigado, João. Obrigado de coração. Eu agradeço, viu? Tamo juntos.